Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. A palavra gastronomia vem do grego antigo. Gastro significa estômago e nomia quer dizer conhecimento. Historiadores acreditam que o início da alimentação esteja nos primórdios da humanidade, no período paleolítico, quando os homens começaram a caçar. Aos poucos, eles percebem a necessidade de complementar a alimentação. Surge então outro marco, no período neolítico, a agricultura. Logo, também notaram que colocar certas ervas melhorava o sabor das comidas. A procura das especiarias como pimenta, mostarda e canela motivaram em grande parte os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI. Itália e França se destacavam. Com o casamento do rei francês Henrique II com a princesa italiana Catarina de Médici, considerada rainha das panelas ou ainda madrinha da gastronomia francesa, a gastronomia progrediu. Dois nomes sempre são lembrados nessa trajetória: Georges Auguste Escoffier, tido como rei dos chefes, e Antonin Carême, conhecido como arquiteto da cozinha. Com o passar dos anos, a gastronomia acabou ficando conhecida no restante do mundo. Vamos falar desta evolução com Antônio Walter Ribeiro de Barros Jr. Olá, sejam bem-vindos ao Linha do Tempo. Professor Walter, muito obrigado pela participação. Professor, o que é gastronomia, partindo do início? Bom, a gastronomia a gente pode considerar como uma arte, né? A alimentação ela existe desde os primórdios da humanidade, né? Desde do paleolítico, o homem como caçador e coletor, ele tem as suas necessidades, né, de alimentação. Mas é a partir do neolítico que nós temos então essa grande transformação, ou seja, não podemos dizer assim que é uma arte ou uma ciência gastronômica começa ali, mas essa necessidade do homem de implementar através de ritos específicos, né, principalmente no momento que ele se torna agricultor e percebe que a semente, para germinar, ela precisa morrer. Então ele começa a criar ritos específicos associados aos mitos das suas culturas para dar valor a sentido à sua vida. E a alimentação ela começa a despontar como um elemento de maior identificação das culturas, né? E isso existe todo um percurso até chegar, por exemplo, ao crescente fértil, né, a esse Oriente Médio, quer dizer, de onde vem a tradição cultural, né, não só a tradição cultural greco-latina, mas inclusive até religiosa, né, judaico-cristã, e nós percebemos justamente em quase todas as religiões a mesa como o fator de união do grupo, né? É a mesa que une, né, que estabelece essa aliança, né? Por exemplo, o vinho, a uva quando ela é macerada, ela fermenta e ela se transforma em vinho. Quer dizer, isso é um rito absolutamente importante para as culturas e é estabelecido em várias religiões, inclusive na tradição cristã, né? Mas é a partir da Grécia, da tradição greco-latina, da Grécia e de Roma, que essa ideia de uma gastronomia começa a surgir, né? Na Grécia existia o banquete grego, onde naqueles momentos de partilha, principalmente do pensamento grego, chamado simpósio, isso era absolutamente essencial na polis. Em Roma, o chamado convívio começa a estabelecer justamente esse padrão ou esse prazer associado ao ato de comer, né? Inclusive, uma das primeiras obras, né, de Apícios, né, do século V, aproximadamente IV, V a.C., fala justamente sobre essa arte, né, de servir, etc. Mas no Ocidente, já na cultura ocidental, a partir da Idade Média, que nós temos o banquete como algo associado a uma arte, né? Principalmente quando a Itália, principalmente, desenvolvendo o comércio, né, tem acesso às especiarias, né? Então você tem uma forma requintada de servir, né? Isso, a partir do século XVI, passa para a França, que também
já desenvolvia desde a Idade Média uma tradição, e os franceses começam, principalmente a partir do século XVI, a ter essa predominância na cultura clássica gastronômica, né? Você não tem ainda, no século XVI, XVII, você não tem ainda a figura de um chefe, mas você tem a figura, por exemplo, de um mestre de cerimônias, né? Chamado de mestre de cerimônias e prazeres, como Vatel, o famoso Vatel, que servia aos reis. Esse serviço, ele acaba passando por uma grande transformação com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa faz com que essa gastronomia que se desenvolve, de certa forma, se popularize, né? Surgem os primeiros estabelecimentos, por exemplo, em Paris, né? E grandes nomes surgem, como Carême, Escoffier, que acabam por estabelecer os padrões da atual gastronomia, né? Professor, em toda essa evolução, quando que o homem percebeu a necessidade, percebeu que alimentar não era apenas uma necessidade, mas uma arte, como o senhor mesmo disse? Como eu disse, na verdade, não existe um momento específico que isso aconteceu, né? Quer dizer, todas as artes, elas, de certa forma, surgem a partir do Neolítico, dentro de um processo sagrado, né? Que primeiro é um processo mágico, depois passa a ser algo sagrado, quer dizer, faz parte de um rito, né? E tanto a dança como a pintura, etc. Quer dizer, quando eu pego, por exemplo, uma arte como a arte egípcia, é uma arte que está ali nessa relação do homem com os deuses, nessa busca pela eternidade, né? O primeiro momento em que o homem começa a estabelecer padrões em que a arte deixa de ser apenas ou parte de um processo sagrado e começa a ser estabelecido um padrão estético, ou seja, considerar a arte como um prazer, né, através da palavra edos, hedonismo, isso surge na Grécia. Então a gente pode dizer que na nossa cultura ocidental, a partir da Grécia, e como eu disse anteriormente, né, o simpósio mostrava justamente isso, quer dizer, o prazer que eu tenho nesse momento de partilha do grupo, né, é que nós podemos dizer que surge esse interesse da alimentação como uma forma de arte, né, dentro de um rito, de um processo específico. O senhor citou aí Itália e França. Onde que Catarina de Médici, que é considerada a rainha das panelas, entra nesse contexto aí, professor? Então, justamente a família Médici, como eu disse, vem da tradição italiana, da Idade Média, porque Florença era a capital, né, da Renascença, né? Florença já vem de uma tradição lá do passado clássico, né, quer dizer, a antiga Etrúria, né, a cultura etrusca, que foi tão importante para a formação do Império Romano, dá origem, futuramente, na Idade Média, ao que nós chamamos essa região da Toscana, né, em que será absolutamente essencial para as artes. E não só para a pintura, para a escultura, para a arquitetura, mas também para a gastronomia. Como um centro cultural muito importante, os banquetes eram absolutamente essenciais nessa sociedade. E os Médici, né, como grande patrono das artes, eles acabam desenvolvendo muito, principalmente pelo acesso às especiarias, etc., né? Quando a família Médici se une por casamento à Casa Real Francesa, a partir do século XVI, essa tradição acaba sendo implementada na França, né? Os franceses acabam deixando o padrão italiano e criando um padrão próprio e começam a desenvolver. Obviamente que isso não quer dizer que a culinária italiana deixa a desejar ou ficou atrás. Na verdade, você tem percursos distintos, né, das duas culturas que, de certa forma, dominam a arte culinária, junto com outras também, né? Hoje é difícil dizer no mundo um país que não contribua, né, ainda mais numa sociedade globalizada como a nossa, dentro dessa visão de uma gastronomia universal num mundo globalizado, né? Mantendo a unidade na diversidade. Quer dizer, é absolutamente importante, numa sociedade globalizada, eu não padronizar por baixo, né? Ou seja, dentro de um processo de massificação, né? Perder justamente essa distinção dos sabores, né, e das culturas através da alimentação. Exatamente essa questão da cultura. O senhor poderia afirmar que a gastronomia, ela marca a cultura de um povo?
Absolutamente. A primeira marca de uma cultura é a marca linguística, né? Quer dizer, a identificação linguística ela é absolutamente essencial para uma cultura, né? No Brasil, por exemplo, os negros, quando chegaram, eles não existia a possibilidade de uma identificação linguística porque existiam várias etnias africanas e eles sempre estavam misturados, né? Justamente para não criar nenhum vínculo, né? E principalmente uma identidade cultural. E foi através, por exemplo, do candomblé, né? Através dos ritos que nós chamamos hoje de afro-brasileiros, né? Da ritualística africana, que isso que possibilitou essa unidade. E veja hoje, quando você observa, por exemplo, dentro da cultura crioula, os elementos gastronômicos associados, por exemplo, o dendê, o camarão seco mesmo que é utilizado, né, aquele feijão fradinho, né, todos eles estão associados à cultura africana, mas acabaram sendo incorporados à nossa cultura, né. Quando eu vejo, por exemplo, a cultura dos imigrantes aqui no Brasil, né, se eu vou na Itália hoje, a pizza italiana é totalmente diferente da nossa, né. Então nós acabamos já assimilando essa cultura, né, na nossa cultura, essa cultura que era de um outro povo, né, na nossa cultura. Então, a cultura é um processo dinâmico, né, mas a alimentação é algo que cria uma das maiores identidades culturais, né. É por isso que é tão importante manter a cultura de um povo através da alimentação. O Brasil é marcado por sua grande diversidade, miscigenação. Isso também influencia para que o país seja também um polo gastronômico? Exatamente, exatamente. Quando nós estudamos dentro de um estudo antropológico, né? Quando eu pego, por exemplo, a obra do professor Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e ele divide o Brasil entre cultura caipira, nossa cultura, cultura sertaneja, a cultura sulina, a cultura cabocla, a cultura crioula, você vê então a possibilidade dessa diversidade cultural que nós temos, ou seja, um único povo com uma mesma origem, né, de uma tríade, o branco, o negro e o índio, e que tem uma diversidade cultural tão grande. Imagine isso na alimentação. Isso acaba criando uma riqueza cultural muito grande, né? É por isso que chefes renomados do exterior hoje buscam o Brasil, né, porque aqui realmente nós temos uma diversidade fantástica e a possibilidade de desenvolvimento de uma gastronomia que é quase que inigualável no mundo. Professor, a gente sempre fala de gastronomia, pensa em comida, mas não é só isso, né? É a bebida, as sensações, o ambiente, correto? Exatamente, é todo um processo, né? É muito importante, como eu disse, incutir no nosso aluno, né? Eu estou, por exemplo, associado ao curso de gastronomia aqui em Bauru desde 2005, né? Então, desde as primeiras turmas, incutir esse caráter de um artista, né, que tem essa sensibilidade, como um pintor ou como um escultor tem essa sensibilidade de harmonização, né? Então é toda uma harmonização, né, que faz parte dessa realidade do comensal. O receber faz parte, por exemplo, o processo, você servir uma mesa, né, quer dizer, todos os talheres, né, toda a forma de organização do espaço, né, a bebida, o que combina, as taças, isso tudo faz parte de um rito, né, que acaba agregando e resgatando valores, né? Isso que o senhor falou do rito é interessante pela própria, que a gente já conversou um pouquinho sobre a questão religiosa mesmo. Exato. Como que isso funciona, professor? Vocês até têm uma preparação para isso, para lidar com diferentes religiões ou diferentes ritos mesmo, como o senhor coloca? Exatamente, porque isso é absolutamente fundamental, né? Existe uma diferença muito grande entre festejar e celebrar. Quando eu penso na gastronomia, quando eu penso na alimentação, eu penso em festa. E hoje em dia até você usa uma palavra, quer dizer, embalada, né? Só que a festa, ela, no sentido hedonístico, ela, em determinado momento, ela perde o sentido. Quando eu celebro, eu resgato valores. E esse é o sentido da gastronomia, né? É resgatar valores, né? Então, esse processo ali, eu digo que é um processo ritualístico por isso. O momento da união do grupo, né, a partir de formas específicas de manipular um alimento, ou de consumir esse alimento ou uma bebida, isso acaba criando uma identidade no grupo e isso tem o aspecto, então, ritualístico.
Professor, nosso tempo é muito curto. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final sobre a questão da gastronomia? Não, eu gostaria simplesmente de dizer que, como nós já falamos, existe uma alta gastronomia, mas eu acredito que o mais importante é que cada um possa valorizar a sua identidade, né? Ou seja, aquela receita da avó, aquela receita de família, né? Isso acaba criando a nossa identidade. Esses são valores que nós não podemos nunca perder, né? Então, vivam a gastronomia assim, né? Degustando, né? Vivenciando esse prazer à mesa, que acaba unindo. Quer dizer, quantas famílias que deixam, por exemplo, hoje de estar à mesa, né? Daquele momento que antigamente a família fazia uma oração junto à mesa, e isso é um fator absolutamente essencial de união do grupo. Professor, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. No próximo bloco vamos falar de gastronomia como negócio. No bloco anterior do Linha do Tempo, você conferiu como alimentar deixou de ser apenas uma necessidade para se transformar em um capital cultural. E neste trajeto surge a grande importância da França para a gastronomia. Foi também neste país que comer passa a virar um negócio, e um negócio lucrativo. Com a Revolução Francesa, a monarquia absolutista perdeu suas cabeças e também seus castelos. Assim, os chefes que trabalhavam nesses locais ficaram sem emprego e saíram oferecendo seus produtos por toda a França, principalmente nas tradicionais tavernas. Era o princípio da gastronomia como empreendedorismo. Para falar das possibilidades desse lucrativo negócio atualmente, recebemos agora Ana Carolina Bonsi. Estamos de volta com Linha do Tempo. Queria agradecer à professora Ana Carolina por ter aceito o nosso convite de participar aqui. Professora, partindo do começo, a gastronomia virou um grande negócio mesmo? Sim, com certeza. Ela evoluiu muito nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. O Brasil está em alta agora, né, por causa dos ingredientes e tudo mais. E os nossos profissionais estão cada vez melhores. As escolas estão ficando mais técnicas e os processos melhorando, altas tecnologias entrando para melhoria de preparo e tudo mais, com certeza melhorou bastante. Em relação às possibilidades que uma pessoa que se forma em gastronomia, quais são elas hoje? O estudante de gastronomia, ele sai da universidade preparado para trabalhar com técnicas especializadas. Mesmo ele sendo cozinheiro, ele pode trabalhar desde a alta gastronomia até os pratos mais simples, em hotéis, em empresas de catering, buffets, até em hospitais. Elaboração de cardápio, elaboração de fichas técnicas, que isso ajuda muito no custo das preparações, a otimizar também custos para os donos de restaurantes e também como consultores, porque os consultores eles ou podem auxiliar na abertura de um restaurante, como também dar uma reformulada num cardápio já pré-existente, no estabelecimento aberto e trazer melhorias para isso. Professor, então o chefe deixou de ser aquela figura que ficava apenas nos bastidores, quase ninguém via, para ser quase que muitas vezes um protagonista ali do restaurante? Sim, mas eu ainda acho que a gente trabalha muito, entendeu? Até tem essa, não sei nem se convém falar, depois vocês me perdoem. Né? O chefe de cozinha, ele tem essa glamorização aqui no Brasil, enquanto que o trabalho dentro de uma cozinha é muito grande. Às vezes fica-se de 10 a 14 horas trabalhando e trabalha-se muito. Tem os chefes estrelas que a gente fala, os chefes que aparecem mesmo. É necessário isso para a profissão, mas dentro de uma cozinha tem muito trabalho. Às vezes mal sobra tempo para ir para o salão conversar com os clientes. Eu acredito que essa popularização, ela aparece nesses programas de televisão que agora estão começando mais no Brasil, correto, professor? Sim, com certeza. Os programas auxiliaram, como eu disse agora há pouco, a disseminar mesmo a gastronomia e trazer mais para o público como que é esse universo, como funciona esse universo da gastronomia, que é extenso, lindo, rico e cheio de sabores. E quais são as tendências atuais para a gastronomia, como empreendimento mesmo? Como empreendimento, segundo o ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui do Brasil, eles realizaram uma pesquisa com tendências até 2020. Eu classificaria em 5 tendências, tá? Uma seria da parte sensorial e prazer,
que está ligada à evolução da economia, cultural das pessoas. Elas procuram mais restaurantes gastronômicos com harmonizações, com outro nível, procuram novas texturas, novas experiências. A segunda tendência, a gente não pode deixar de lado a parte de saúde e bem-estar. Todo mundo hoje em dia quer prolongar a vida, ter uma dieta mais saudável, procurar produtos orgânicos, naturais. Essa é uma tendência fortíssima. A terceira eu colocaria na parte de confiabilidade e qualidade. O cliente hoje em dia ele é mais exigente. Ele quer saber de onde o produto veio, rastreabilidade, se ele é bem manipulado, se o estabelecimento oferece qualidade da comida que ele está pagando, entendeu? O cliente sabe, ele tem muito conhecimento. A quarta tendência é a conveniência, porque a pessoa, às vezes, nas grandes cidades, ou mesmo hoje em dia no interior, que já mudou muito, ela precisa de rapidez, às vezes, nem sempre ela vai para a casa dela almoçar. E o que aconteceu? O núcleo familiar tradicional alterou. Hoje em dia, a mãe que ficava em casa, ela sai para trabalhar. Então, a alimentação fora do lar, que a gente chama, é quase comum em todas as famílias. Aqui na região de Bauru, a parte de marmitas, de restaurantes da parte de almoço, que servem comida no almoço, de self-service, cresceu muito, mais até do que a parte de vida noturna. É uma tendência muito grande de aumentar isso. A quinta tendência se relaciona à sustentabilidade. O cliente, hoje em dia, ele quer saber o quanto que o restaurante tem de impacto ambiental, ou o quanto ele auxilia na sociedade, se ele tem projetos sociais, se ele se preocupa com a embalagem, com o desperdício de água e tudo mais. Então, é uma questão muito importante. Eu friso sempre para os alunos que eles têm que pensar que volume de lixo que o restaurante produz. Se você pesar o quanto que um restaurante produz no final de semana, um restaurante que atende de 100 a 180 pessoas, chega a ser 400 quilos de lixo num final de semana. Então, desde as embalagens, todo o resto, nós temos que pensar duas vezes do que eu vou colocar. Vou colocar uma água mineral em garrafinha, ou eu vou ter um filtro que servir para os clientes a água mineral numa garrafinha de vidro, que é uma tendência de alguns restaurantes lá em São Paulo. É gratuita e fica na mesa, vem na mesa aquela água pura e filtrada, sem uso de embalagens. Desperdício de comida, fazer porções corretas de alimentos para não ter sobra. No país que a gente vive, com tantos problemas sociais, não podemos pensar em desperdício de alimentos de maneira alguma. E acho que é mais relacionado a isso mesmo. Então, os restaurantes ou as empresas de food service têm que ficar muito antenadas e ligadas a essa área. Então, o desafio é conciliar essas 5 tendências para Não é fácil, né? Não é fácil, mas quem ficar muito antenado e conseguir direcionar para isso, com certeza ele vai ter evolução no negócio e retorno rápido. Professor, algo interessante que a senhora disse, as pessoas comem muito fora, mas também está havendo uma tendência, uma volta às pessoas comerem em casa. E existe a figura do personal chef. Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho mais sobre isso. Sim, o personal chef é uma figura muito interessante para nós da gastronomia. Não só para a parte gourmet, como também para ensinar a funcionária do lar, a secretária do lar, a fazer cardápios especializados do que aquela família gosta, direcionado para a família. Quando alguém tem alguma dieta, ou o personal chef ir até sua casa num evento, você vai reunir amigos e quer uma comida temática, alguma coisa, ele vai até lá e cria o evento dentro da sua casa. Então é o chefe que vai para lá e que... Sim. Entendi, com a comodidade do lar e a especialidade do chefe. Então. Sim, é todo um glamour, as pessoas gostam, porque fica aquela historinha, se é uma comida temática, por exemplo, fazer um jantar tailandês. Aí o chefe chega, conta a origem da comida, todos os convidados ficam encantados e aí participam até da preparação. É muito interessante. Professora, outra questão também é a questão do turismo regional. Isso está em alta mesmo? Como que funciona? Com certeza. Eu sou fã do turismo regional. Aqui, acho que a região de Bauru tem muito a oferecer. Tem um circuito gastronômico crescendo na região, não só rural, como também turismo de atividades esportivas, tudo relacionados à comida. O ser humano, o turista, antes ele só saía para se alimentar. Hoje em dia ele sai atrás de comida e a enogastronomia, que é ligada a vinhos e tudo mais. Então é uma tendência que com certeza vai crescer muito, o turismo gastronômico. A gente tem visto aqui em Bauru alguns festivais mesmo, assim, circuitos de restaurantes mesmo que estão promovendo seus festivais. Isso é uma prova de que a gastronomia está tendo uma outra importância, outra visão? Com certeza. Os festivais, além deles trazerem uma comida boa a um preço razoável,
e até econômico, vamos dizer assim, ele dissemina a gastronomia, o que é muito importante. Pessoas que às vezes não sairiam da sua casa para ir até um restaurante, acabam comendo desde comidas típicas, regionais, de um modo muito interessante. Geralmente ele vem ligado a algum evento cultural, algum show. A única coisa assim que falta pra gente é um food park aqui em Bauru para ter os food trucks, alguma outra coisa. Mas aí é uma outra história. Recentemente houve um festival, né, localizado, e a gente percebeu a demanda tão grande que foi lá, porque o local ficou completamente lotado, né? Então acho que isso demonstra essa carência, né, professora? A carência e a curiosidade das pessoas. Eu falo que nós somos todos canibais. Quando a gente não pode viajar, ou mesmo quando a gente viaja, você quer trazer algum pedacinho do lugar onde você foi. Como que é uma forma de você trazer isso? É através da comida. Não tem como, não é? Professora, a senhora já falou um pouquinho sobre a questão da consultoria, mas como que funciona? O restaurante contrata o profissional para remodelar o cardápio? Eles têm esse entendimento que existe essa necessidade? O ideal seria, assim, que o restaurante, antes da abertura, quando está fazendo seu plano de negócios, alguma coisa, contratasse um consultor para desenvolver o cardápio. Em cima do cardápio, você desenvolve até o layout da cozinha, porque você sabendo os pratos que você vai preparar, você sabe os equipamentos necessários. Então, quando ele não contrata, geralmente ele acaba gastando mais do que o necessário em equipamentos que ele nem vai usar. Ou um restaurante que está precisando de consultoria, que já está em funcionamento, o consultor vai lá, dá uma repaginada, remodelada no cardápio, na cozinha dele, para melhor fluxo, para melhor funcionamento, facilita toda a operação. Aqui em Bauru nós temos exemplos de restaurantes que já adotaram essa prática? Já, aqui em Bauru, eu trabalho como consultora. Aqui em Bauru nós temos vários exemplos. Você gostaria de alguns nomes? Sim, não tem problema. O primeiro trabalho meu foi o Sintai, que era um restaurante que já tinha 20 anos, que é anexo do Taiu ali. O segundo trabalho foi o Lockman, o Lockman começou do chão. O Sintai foi um restaurante novo que eles colocaram, próximo de um tradicional, que eu achei assim, eles foram bem corajosos em colocar uma tendência de comida tailandesa, japonesa em Bauru. E o Lockman inovou com esse de café restaurante. São coisas que atraíram o público, são comidas, vamos dizer assim, bem preparadas, com chefes de cozinha trabalhando. A consultoria auxilia nisso também, ela acaba trazendo, a gente tem muita dificuldade em colocar o chefe de cozinha dentro de uma cozinha, principalmente aqui no interior. Por quê? Porque eles acabam colocando, eu não gosto de usar essa palavra, o cozinheiro comum. O cozinheiro comum é um ótimo profissional. Ele doa o sangue da sua camisa por você. Só que nem sempre tem essas técnicas apuradas que nós aprendemos na faculdade de gastronomia. Nós precisamos muito desse cozinheiro que já trabalha na área, mas o restaurante precisa também do chefe, justamente por causa das técnicas que eu te falei. Ele sai com preparação para ajudar nos custos, até no marketing de um restaurante ele ajuda. Professora, só para finalizar, então quem está interessado na área é um mercado crescente. Crescente e um leque de opções enorme. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, professora? Que vocês prestassem mais atenção nos profissionais da gastronomia que estão entrando no mercado. O profissional da gastronomia está aqui para realmente ajudar. Quem entra nessa área realmente entra por amor, porque é uma área muito de trabalho pesado, longas horas, e quem está ali é porque gosta mesmo do que faz. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos aqui com a professora Ana Caroline Bonsi. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.